Bom, eu vou estar mostrando para vocês aqui a instalação do Elastix, que é um sistema de PBX/IP Open Source e que você poderá utilizar para várias aplicações, desde uma simples central de atendimento, uma empresa pequena, ou até mesmo empresas de médio, grande porte, provedores, enfim. É um sistema bem bacana, é um open source, né? É feito com a distribuição CentOS e é bem interessante, é um sistema que vocês vão gostar, até mesmo para fazer alguns testes, se vocês quiserem. Eu vou estar mostrando a instalação, as configurações básicas. A gente vai colocar uma conta, simular como se fosse estivesse colocando uma conta de um provedor VoIP para você estar realizando ligações, e a gente vai fazer alguns testes aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou utilizar aqui uma VM. Eu já tenho aqui o Windows 7 instalado, já tenho ela pré-criada aqui, só que eu não fiz ainda, né? Eu não instalei o sistema, porque o propósito é justamente mostrar a vocês desde a instalação até a configuração básica e como é que você vai fazer essa utilização. Então, vamos lá. Aqui eu vou selecionar a ISO para a gente fazer a instalação do sistema. Eu tenho aqui duas versões, a Elastix 2.5. Essa versão aqui é a versão mais indicada, tanto para comércio, para a maioria das empresas de pequeno e até médio porte. Você pode utilizar essa versão tranquilamente. Já essa versão 3.0, ela já é uma versão corporativa, já mais arrojada, já é para provedor mesmo, provedor de VoIP que queira utilizar essa solução. Então a gente vai estar instalando a 2.5, que é a versão mais atual do Elastix. Pronto, aqui eu já selecionei a imagem e agora eu vou dar um start aqui na máquina para a gente começar a fazer as instalações. Bom, nessa primeira parte aqui, só você dar um Enter, ele vai carregar aí a instalação. Certo. Aqui nós vamos selecionar o teclado, certo? Nosso teclado aqui, não, aliás, perdão, aqui vai ser o idioma, o teclado é depois. Vamos colocar aqui português brasileiro, vamos dar um OK. Agora sim nós vamos selecionar o teclado, que vai ser o BR-ABNT2, que também é o nosso teclado. Para vocês que... Bom, deixa eu ver aqui, não foi possível ler a tabela de partições, blá blá blá. Bom, beleza. Se deseja inicializar esse disco, sim. Como é uma VM, é um disco novo, então é comum ele gerar esse tipo de erro. Nós vamos utilizar esse disco aqui, que já está marcado ali embaixo. E nós vamos colocar aqui, apagar todas as partições do disco selecionadas e criar um layout padrão. Tá? Ou você poderia usar também isso aqui, usar o espaço livre no disco selecionado e criar um layout padrão. Já que o disco é novo e não tem nada, mas eu sempre utilizo isso aqui, apagar todas as partições do disco selecionado e criar um layout padrão. Vou dar aqui um OK. Tem certeza que deseja fazer isso? Sim. Rever, modificar e modificar o layout de particionamento? Não quero. Você deseja configurar as interfaces de rede ETH0 deste sistema? Bom, aí é o seguinte, você vai fazer essa configuração de acordo com a configuração da tua rede. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou setar que sim, que eu vou colocar manual. Como eu não vou utilizar serviço de IPv6, eu desmarco.
A configuração vai ser IP dinâmico, ou seja, você vai receber esse IP ou você vai configurar manualmente. Vou configurar manualmente. E vou aqui inserir o endereço de IP. Vou colocar aqui o endereço do meu roteador. Certo? Vou dar aqui um OK. Vou colocar aqui o gateway dele. E vamos colocar aqui um DNS. Servidores de DNS. Dá um OK. O nome do host, existem alguns casos que, dependendo da configuração do seu servidor, ele pode atribuir o nome ao seu host via DHCP, ou você pode especificar esse nome manualmente. No meu caso, vou especificar manualmente, vou colocar aqui servidor e vou dar um OK. Vamos marcar aqui relógio utiliza o sistema OTC e vamos configurar aqui para minha região, que vai ser Recife, que é para aí quando vier o famoso horário de verão, o servidor não adiantar o horário. Aqui é a senha de root que você pode colocar, uma senha, colocar uma aqui só para mostrar a mesma instalação para vocês. Vamos dar um OK, pronto. E a partir daqui ele já vai iniciar o processo de instalação. Sendo que o seguinte, eu queria enfatizar um detalhe para vocês. Se vocês forem fazer essa instalação do sistema em desktops, utilizar um desktop, eu recomendo que desabilite todas as interfaces que você não for utilizar, como por exemplo USB, porta de áudio, portas paralelas, porta com Por quê? Por que isso? Porque quando você utiliza dispositivos, placas, junto com o Asterisk, a placas da Digium, OpenVox, Digivoice, Comp e etc., alguns casos, não é sempre, mas geralmente, vez ou outra acontece, de um dispositivo que você tem, como por exemplo um audio board da placa, compartilhar a mesma IRQ, o mesmo endereçamento IRQ da placa que você colocou, uma Digium, por exemplo. E isso vai acarretar problemas no Asterisk. A placa não vai funcionar corretamente ou até não vai funcionar. Então, sempre que você for fazer a instalação do sistema em dispositivos desktop, o meu conselho é não utilize com esses dispositivos habilitados, desabilite todos. Tudo que você não for usar, até o USB mesmo, se você não pretender usar o USB, se o teu desktop ele tem uma entrada PS/2, você tem um teclado PS/2, então você desativa o USB. Tá? Quanto menos dispositivo on-board tiver habilitado, melhor, certo? Aqui ele já está numa fase aqui, deixa eu ver aqui, tá em 78% aqui a instalação. Eu vou dar só uma pausa aqui, que é para... Não, vamos aguardar, já que a instalação está rápida. Eu vou aguardar a conclusão dela aqui. Achei que fosse demorar mais um pouco, mas como eu estou vendo que está um pouco rápido, né, o meu PC aqui até que tá legal. Vamos aguardar aqui a conclusão, que aí a gente vai para o processo final dessa instalação. Enquanto que ele já vai iniciar. Já está com o sistema instalado, já vai carregar, fazer a primeira inicialização. E é nessa primeira inicialização que ele faz alguns ajustes, detecta se você tem alguma placa conectada no seu slot PCI, como uma placa Digium, Comp, Digivoice,
OpenVox, né? E aí se tiver, principalmente a Digium, no caso da Digium, ele já detecta de imediato e já faz a instalação para você. Quando você entra na parte gráfica, ele já detecta e já mostra para você lá o dispositivo pronto. Você só vai fazer algumas instalações complementares. Bom, aqui ele tá pedindo para você setar a instalação do banco, tá, do MySQL. Aqui eu vou colocar por questões de segurança, não é recomendado que você ponha a mesma senha do MySQL, que você ponha a mesma senha da configuração web, para você entrar no web config, tá? Porque aí o pessoal possa ser que tenha alguma brecha e tente utilizar aí de alguma ferramenta para tentar quebrar, e aí você tendo a mesma senha no banco, vá que ele consiga, né? E você tendo a mesma senha no banco, facilita muito a vida do camarada. E principalmente, não jamais coloque a mesma senha também no SSH, ou seja, a senha de root do seu servidor. Sempre utilize senhas diferentes, ok? E também com um nível de complexidade alto, com caracteres, né, coringas, números, letras maiúsculas e minúsculas, né, números não sequenciais e etc. Mas aqui, como é um exemplo, eu estou botando aqui uma senha bem simples, certo? Só para... que ele já fez a configuração do MySQL, ele agora vai fazer a configuração aqui, ó, do FreePBX admin. Que o FreePBX é uma outra interface gráfica que você pode fazer a configuração do seu servidor PBX, porém eu prefiro utilizar o do próprio Elastix, mas aí quem gosta do FreePBX, ele dá essa opção para você, tá? Então eu vou colocar aqui a senha do webadmin. Pronto, aqui eu já tenho. Vou dar um root aqui. Pronto, e já loguei no meu sistema. Tá ali setado o IP 192.168.0.190. E agora eu vou fazer um teste aqui, daqui de fora mesmo, para saber se eu estou enxergando, se ela já está na rede aqui. Pronto, já chegou para mim aqui, já está ok. Certo? Essa aqui foi a parte da instalação. Bom pessoal, eu precisei dar uma parada no vídeo. Se vocês perceberem aí pela data e a hora do computador, eu tive que dar uma pausa no vídeo e continuar a partir de agora, certo? Aí é o seguinte, o propósito desse vídeo, como eu já tinha falado anteriormente, é mostrar como é que se faz um PBXIP em apenas alguns minutos a distribuição Elastix. E também, como eu acredito que eu já tenha comentado, se eu não comentei, vou comentar agora, existem várias distribuições que trabalham com o Asterisk. Na verdade, o Asterisk é quem faz essa função do PBX, né? Ele foi todo desenvolvido em C. E existem o Elastix, o Trixbox, tem o Magnus Billing, que era uma versão open source, hoje não é mais, se eu não me engano, parece que agora é pago. E os mais utilizados realmente é o Elastix, os mais conhecidos, né? O Elastix, o Trixbox. Nós tínhamos um projeto nosso, brasileiro, feito pela comunidade brasileira, apoiado pela Intelbras, que era o DiskOS, mas infelizmente foi descontinuado, porque eu não sei. Bom, mas enfim, estava um projeto muito massa, mas descontinuaram porque a Intelbras abandonou. Obviamente ela viu que isso aí não seria uma ideia interessante para ela, uma vez que ela também trabalha com, é uma gigante na área de PBX, né, de PABX, tanto analógicos, digitais e híbridos. Então ela simplesmente abandonou o projeto e o pessoal não pôde prosseguir adiante. Existe uma outra comunidade do software público que desenvolve também um outro sistema chamado o SNAP. Só que o SNAP eu dei uma olhada, mas eu não gostei muito dele, não sei porquê, eu não me dei muito com ele.
Mas ele também é interessante, tem recursos bacanas, é bem legal. Mas aí eu prefiro trabalhar realmente com todas as distribuições open source, eu prefiro trabalhar com Elastix. Bom, é o seguinte, vamos abrir aqui a nossa interface para a gente começar a realizar aí as configurações. Porque de início, o que é que eu vou mostrar para vocês? A criação dos ramais. Eu vou criar 2 ramais, a gente vai fazer uns testes aqui. E vou mostrar também como é que se cria uma rota de saída e como é que se configura uma conta VoIP. Na verdade não é uma conta de um provedor, é uma conta de um servidor que eu tenho, que eu possuo, e eu vou simular como se fosse criar essa conta VoIP. Mas aí a gente vai criar uma conta VoIP, vai criar uma rota de saída e vamos configurar aí 2 ramais para a gente ver. Rapidão aqui, nós temos na Guia System, nós temos o dashboard aqui, onde ele vai dar todas as estatísticas do sistema, uso de CPU, RAM, swap, todos os serviços que estão carregados, os que estão instalados, não instalados e os que estão rodando. O uso de disco, nós temos aqui um gráfico onde ele mostra a quantidade de ligações simultâneas, o uso de memória e o uso de CPU. Tem algumas outras configurações aqui, parte de network, onde você pode fazer alterações nas configurações de rede dele, usuários. Na guia shutdown, você pode desligar e reiniciar o servidor. Esse hardware detector, ele é mais utilizado para detectar placas. Quando você põe no teu servidor uma placa Digium, uma placa Open Sangoma, a comp estava para entrar na biblioteca do Elastix agora, mas eu não sei se entrou. Mas enfim, exemplos como Digium e Sangoma, por exemplo, se você usar essa função Hardware Detector, ele vai executar uma ferramenta do próprio Asterisk, faz parte do pacote DAD, ele vai fazer uma busca na tua máquina e aí o que ele encontrar ele já vai configurar e jogar os parâmetros aí padrão. Ele já vai deixar a tua placa rodando, certo? Geralmente ele faz isso na inicialização, na instalação do sistema, mas se você colocar a placa depois, não vai ter problema, certo? É só você usar essa ferramenta e vai dar de boa. Os updates, que aí, geralmente eu não aconselho fazer updates, porque tem uma série de problemas quando você faz updates do Elastix em relação à versão do Asterisk. O backup e o restore, que aí é onde você vai estar realizando o backup das configurações e o restore, enfim. E na parte de preferências, onde você faz a alteração do idioma. Só que tem aqui Português Brasil, mas ele muda muito pouca coisa na interface. Eu prefiro usar inglês do jeito que está. Não altera quase nada. 80% da interface ela continua em inglês. Então é melhor usar inglês mesmo. E como vocês estão vendo aqui, existem várias guias, agenda, e-mail, fax, o PBX, que aí sim é a parte que interessa, que é telefonia. Tem o IM, que é o Instant Messenger. Então o Elastix, na verdade, ele não é só um PBX, ele engloba outras funções. Ele é um servidor de e-mail, ele é um servidor de Instant Messenger, que ele usou no caso aqui o OpenFire. Tem também, deixa eu ver aqui, ele tem um outro recurso que eu não sei se está instalado no momento, mas é para acompanhamento de clientes, que é o CRM. Ele possui um CRM, outras versões anteriores ele utilizava o Sugar CRM, e nas versões mais atuais estava usando o VTiger, mas aí eu não sei se ele continua usando, porque essa parte realmente eu não exploro no Elastix. O Elastix ele vem com muita coisa, mas eu não uso isso, eu realmente uso as funções essenciais dele, que realmente é o PBX. Então vamos lá, na guia PBX nós temos aqui as configurações, os itens do menu. Eu já tinha até criado aqui dois ramais de teste, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esses ramais para a gente fazer novamente aqui. Eu mostrar a vocês do início como é que se cria um ramal. Para você criar um ramal, obviamente você vem aqui em Extensions, né? E aí você escolhe qual protocolo você vai criar esse ramal. Se você vai criar um ramal SIP, se você vai criar um ramal IX2, se você vai criar um ramal DAD, que no caso do DAD são as placas da Digium que possuem os módulos FXS, são módulos geradores de tom. Então
você utiliza aí essa função DAD e você pode especificar qual é o canal que você vai estar utilizando aí no seu ramal, certo? Tem aqui customizado também, você pode criar uma extensão virtual também, uma extension virtual, um ramal virtual. Eu vou mostrar como é que vocês criam dois ramais, tá? Um ramal SIP e um ramal EX2. A diferença básica entre um e outro, o SIP hoje ele é muito adotado, fortemente adotado pelos provedores de VoIP. Ele é uma disseminação muito grande. Hoje, 99% dos equipamentos do mercado que trabalham com VoIP é usando o protocolo SIP. Mas por que eu não gosto do SIP? O SIP tem muito problema com nateamento. E essa questão do nateamento é devido ao fato de que ele utiliza dois canais para se comunicar com o servidor. Ele usa a porta 5060 para autenticar e usa um segundo canal que é usando as faixas entre a 10.000 e a 20.000, né, qualquer porta dentro desse escopo, entre 10.000 e a 20.000, para trafegar a mídia, ou seja, para trafegar a voz. Né? Ele usa um para dados e um para voz, são dois canais. E aí, meu amigo, é onde entra o vilão, que é o NAT. Se pegar uma rede nateada, ou se o teu servidor não estiver bem configurado em relação a isso, você vai ter problemas imensos com ligações sendo derrubadas, com um lado escuta e o outro não escuta, e vice-versa. Já a questão do IX2, ele é a abreviação de Inter-Asterisk Exchange. É um protocolo criado pelo próprio pessoal da Digium que desenvolveu, né? O pessoal que mantém o Asterisk. E, na minha opinião, é simplesmente a melhor coisa que eles já puderam criar. Para mim, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque ele une tudo em apenas um canal de comunicação. Ele junta tudo, tanto dados como voz, usando apenas uma porta, que é 4569. Então ele utiliza apenas um pacote, ele manda junto dados e manda junto voz. Então você pode ter, meu amigo, a rede nateada do mundo todinho. Você não vai ter problema com a voz chegar, a ligação ser derrubada, a outra pessoa não escutar, você não escutar e vice-versa. Tá? Então, mas eu vou mostrar a vocês como é que se cria aqui os dois ramais. Vamos começar pelo SIP. Eu vou escolher aqui o SIP, vou dar um submit. Aqui em User Extension eu vou colocar um ramal. Tá? Essa coisa de criar ramal, vamos ter cuidado, porque é o seguinte, você pode criar ramais de apenas 2 dígitos? Pode. Não é recomendado, mas pode. Pode criar 3? Pode. Cuidado com a faixa. E como assim? Pode, mas cuidado com a faixa. Simples. Eu já vi situações em que são criados faixas de ramais abaixo do 200, isso para 3 dígitos. Então tem gente que começa a criar um ramal com 100, aí 100, 101, 102. Por que não é recomendado? Primeiro porque já são números especiais utilizados pela Telefonia do Brasil. Tá? Então, como por exemplo 102, que é auxílio à lista, né? Daí tem 190, que é Polícia Militar, 192 SAMU, 193 Corpo de Bombeiros. Então, entre outros e outros números sequenciais, nessa faixa que já é adotado pelo padrão brasileiro. São números especiais, número de atendimento. O 115, né, que é CAGEPA, que é para a gente que mora aqui na Paraíba, que é a Companhia de Água e Esgoto, aqui do nosso estado, se chama CAGEPA, então o número de atendimento é 115. Então, primeiro, não é indicado por conta disso, e segundo, porque o Asterisk utiliza uma certa faixa dessa sequência entre 100 e 200 para uso interno. Então, não é legal utilizar isso aí, porque aí você pode conflitar com os recursos que o Asterisk usa e aí você vai ter problema no teu ramal. Né? Ele pode estar dando aí um congestion ou um call available e você vai estar dando essa mensagem, te mostrando aí no log e você não vai estar sabendo exatamente por quê. Então vamos ter cuidado com isso aí. Eu vou criar aqui um ramal usando 4 dígitos, tá? Usando a faixa 3.000, que era que estava mesmo. Certo, 3.000. Aí aqui no display name eu vou colocar Ailton. Existe uma gama de outras opções, mas se eu for explicar cada uma delas, esse vídeo vai ficar muito extenso e muito longo. A prioridade aqui é mostrar a vocês como é que se cria um PBX rápido, simples, em alguns minutos, e que vai funcionar. Então eu vou logo direto aqui para o seguinte. Já coloquei o User Extension, o Display Name.
Eu vou aqui para o secret, que eu vou determinar qual é a senha do meu ramal. Aí eu vou colocar aqui uma senha que já tem aqui, já tinha até colocado essa, mas vou colocar uma mais fácil. Vai ser quase isso, mas beleza. Vamos ver aqui, aí tem o DTMF mod, que aí vai ser segundo a norma do RFC, que é o 2833, que rege isso aqui. Tá? Para que funcione a identificação de tons em DTMF. Então o ideal é que se use isso aqui. A questão do NAT, que eu vou colocar aqui não, porque eu estou na rede interna. Se eu tivesse numa rede externa, eu utilizaria sim, certo? Mas a configuração não é só isso. Precisa de mais algumas coisas para que ele funcione bem em redes nateadas. Mas aqui eu vou colocar não, porque eu estou na rede local. Existem umas outras opções aqui também, que eu vou explicar quando eu for na parte de codecs. Vou dar um submit, apply config. Pronto, eu tenho um ramal criado, certo? Só que desse ramal criado, eu ainda preciso estabelecer o seguinte: eu não especifiquei qual é a codificação que esse ramal vai usar, qual é o códex de compressão que ele vai usar. E o que é isso? Códex de compressão é como é que o Asterisk vai tratar o teu áudio, de que forma ele vai comprimir, certo? Então nós temos vários códecs, e aí a questão do código, a escolha do código correto vai de acordo com a rede, a aplicação que você vai usar, para quê, com que finalidade. Principalmente se você for criar um PBX onde você pretende ter ramais externos, o ideal é que você utilize um código de alta compressão e preferencialmente que tenha uma qualidade alta, como por exemplo o G729, que aí é um códec pago e tem uma compressão alta. Mas nós, como ele é um códec pago, nós vamos usar um outro códec que é muito bom, porém ele consome um pouquinho mais de banda, que é o G711, certo? E aqui no sistema ele é conhecido como LAW. Então aqui nas configurações do ramais, nessa parte aqui onde tem isso aqui, nós vamos colocar aqui a ALL, que é para ele desabilitar todo e qualquer codec de compressão. E aqui, nessa parte de baixo aqui, nós vamos permitir qual é o codec que nós vamos permitir que esse ramal utilize. Nós podemos concatenar até 2, 3 ou mais codecs, né, e estabelecer a preferência. Então, digamos que eu tenho o codec G729 que é pago, mas se o meu dispositivo não tiver esse codec, ele utiliza uma segunda opção, que aí vai ser o seguinte: eu posso colocar, por exemplo, G729 e o LAW, que aí eu estou dizendo ao meu Asterisk que utilize preferencialmente G729. Se o dispositivo não tiver esse códex para negociação, utilize o LAW, tá? Então eu estou concatenando dois códecs aqui, mas eu vou deixar só um. Beleza? Aqui são algumas que eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar, que é interessante também, possa ser que sirva. Nessa versão 2.5, em relação à anterior, que é 2.4, nós só tínhamos as opções de gravar o áudio de entrada dos ramais e saída, ou seja, as ligações entrantes e as ligações saintes. Porém, as internas eles não gravavam, certo? Se você discasse, por exemplo, para um outro ramal, ele não faria essa gravação internamente, mas externo ele faria essa gravação. Ou é vice-versa, que agora eu não me recordo, agora me pegou. Mas aí é uma das duas situações. Ou ele grava tudo, ou ele grava só as chamadas de saída. Já na versão 2.5, ele veio destrinchar dessa opção. Você pode especificar que grave só as chamadas externas, tanto de entrada como saída, ou que grave só as chamadas internas de entrada e saída. Você pode determinar aqui a maneira que você quer. Bom, fiz as alterações dos códecs aqui, certo? Eu já vou dar um submit aqui e um apply config. Beleza, eu tenho o meu primeiro ramal criado, certo? Agora nós vamos criar um segundo ramal utilizando o IAX. User Extension, vou colocar o 3001.
Vou colocar aqui teste, já tinha até colocado, já tinha feito. O secret, vou colocar o mesmo, que é só demonstração mesmo. E agora nós vamos dar aqui um submit e um apply config. Pronto, já foi criado aqui um ramal 3001, sendo que esse é um ramal IAX, tá? Pode observar o seguinte, ó, que aqui no ramal IAX, se você olhar aqui nas configurações do dispositivo, eu já não tenho aquela opção NAT, tá vendo? Ele não tem. Que é justamente aquilo que eu falei, né, que ele utiliza apenas um meio de comunicação com o servidor, é apenas uma porta 4569, onde ele tanto envia a questão de dados, né, tanto ele faz a autenticação, quanto o tráfego de mídia usando apenas um pacote, né? Por isso que ele não tem. E aqui vai ser a mesma coisa. Nós vamos desabilitar todos os codecs e nós vamos habilitar um codec, que é o LAW, que é o G711. O G711 ele vai estar consumindo aí em média de 80 a 90 kbps aí da tua banda, tá? Tanto de downstream como upstream. Já o G729, que é um codec pago, ele vai diminuir isso aí para 30 kbps, tanto de downstream como upstream. Beleza, tem os dois ramais criados. Agora aqui a gente vai fazer um testezinho, já que eu criei os ramais. Eu vou carregar uma VMzinha aqui que eu tenho do set. Eu tenho um ramal aqui também já. São dois ramais que eu vou utilizar, o X-Lite, que é uma versão gratuita. E também tem o Zoiper, que é uma versão gratuita também. O X-Lite ele tem a versão gratuita e tem a versão pago, que é o Webin. Esperar aqui minha VM daqui do set carregar. E isso, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tenho aqui teoricamente duas máquinas. Vamos fazer aqui a configuração do meu X-Lite, tá? Deixa eu minimizar aqui para não. Pronto. Eu não tenho nenhuma conta, então eu vou adicionar. Aqui em Display Name eu posso colocar qualquer nome, colocar Ailton mesmo. Agora em Username você vai colocar o teu User Extension. E qual é o User Extension? 3000. O Password, que aí vai ser o password que você definiu lá. O Authorization Username, você vai usar o 3000 também, tu vai repetir. E aqui em Domain você vai colocar o IP do servidor. Como esse servidor aqui está numa rede local, certo? Eu vou colocar aqui 92.17.90. Pronto, aqui ele já se registrou. Seu username é 3000. Pronto. Então esse ramal ele já está logado, tá? Só uma dica para quem vai usar o X-Lite, que é o seguinte: aqui em opções, você vem aqui em avançado, network, desmarque essa opção aqui, tá? Geralmente ela vem marcado. Você desmarca. Por quê? Porque quando você está em um ambiente onde não tem marcação de pacotes, onde você não utiliza QoS, um QoS mesmo propriamente dito, o X-Lite ele não consegue acompanhar o uso de tráfego de voz na tua rede. Então, às vezes você está em uma ligação normal, funcionando tudo ok, e do nada tua ligação é derrubada. Só que não foi o servidor que derrubou, foi simplesmente o X-Lite que derrubou. Por quê? Porque ele detectou inatividade da chamada. Aí durante 300 segundos, que ele fica aqui, ó, certo? 300 segundos de inatividade, e aí ele vai e derruba a tua ligação. Só que na verdade não estava tudo funcionando normal, foi simplesmente porque ele não detectou o tráfego de voz na rede por não usar um QoS, tá? Então você desabilita e tem a questão dos codecs aqui, ó. Como eu não tenho aqui o G729, porque ele é um codec pago, tá? Mas eu tenho o G711, que é aquele LAW, tá? Dá um apply, um ok, pronto. Agora eu vou voltar aqui na minha VM e vamos configurar um ramal aqui. Esse Zoiper também ele é muito bom. O softphone gratuito é limitado, obviamente, mas é muito bom. Eu gosto bastante dele.
Vou utilizar aqui teste. Pronto, aqui, ó. Vou colocar o IP do meu servidor. Ó, o username. Qual foi o username que eu criei lá? O 3001. E a senha foi a mesma. Pronto. Aqui eu só preciso preencher isso, tá? Se você colocar o cholera de name ou cholera de number, você pode colocar também. Mas lembrando que isso aqui de nada vai adiantar se o teu servidor não tiver configurado para que o softphone envie. Geralmente no Elastic não tá. O Elastic você vai configurar isso aí lá naquela opção lá das configurações de um ramal. Vou dar aqui um aplicar, ok, ó, tá mostrando aqui já o registrado, né? E agora vamos fazer aqui uma ligaçãozinha, vamos fazer um teste de ligação. Vamos ligar aqui para o ramal 3000. Olha que bacana, já está tocando aqui. Tá aí, mostra aqui o nome do camarada, então você setou lá, teste. Mas aí eu não vou atender. E outra coisa legal aqui que no Zoiper mostra é qual é o códex que está ativado para você, ó. O lá, ó, tá vendo? Deixa eu derrubar aqui. Agora vamos fazer aqui o contrário. Vamos colocar aqui. (3001) e vamos ligar. E aí ele já está tocando aqui. E mostra lá o meu nome, que eu defini. No ramal. Certo? Então, se as duas VMs, aliás, se a VM e o computador fossem realmente duas máquinas separadas, tivessem headphones e tal, blá blá blá, então você veria que estava funcionando tudo ok, tudo perfeito. Vocês podem até fazer um teste aí usando um computador e um notebook na tua rede aí, vai ser bem interessante, certo? The person you are calling is unavailable. Please. Pronto, beleza. Beleza. Os ramados estão funcionando, estão logados. Agora vamos para o seguinte. Vamos criar aqui a nossa rota de saída, né? E para fazer ligações, né? Vou fazer aqui uma ligação de teste para vocês verem. E vamos configurar aqui a nossa conta do provedor, que é onde nós vamos originar as chamadas. Então, para criar aqui uma saída através de um provedor VoIP, eu venho aqui em tronco, certo? E aí eu tenho as mesmas opções aqui parecidas com os ramais, tá? Eu posso adicionar um tronco SIP, um tronco DAD, eu posso adicionar um tronco IAX2, o ENUM, DAD, Custom, que aí dependendo da interface que você usar GSM. Alguns gateways, como por exemplo os GoIP, que aí você utiliza a saída aqui, você vai utilizar um tronco customizado para que ele envie chamadas para esse gateway, certo? E aqui eu vou criar um tronco IAX, que foi uma conta já que eu pré-defini no servidor lá que eu tenho, nós vamos fazer esse teste. Aqui em trunk name você pode colocar qualquer nome, tá? Eu vou colocar aqui a saída, deixa eu ver aqui, colocar saída só. Aqui eu não vou mexer, porque não há necessidade de mexer aqui, só se você precisar complementar alguma coisa, mas geralmente o teu padrão de descagem você define na hora que você vai criar uma rota de saída, e não aqui. Bom, lá eu vou utilizar um ramal aqui num servidor que eu tenho chamado 5000. Então vamos fingir que esse ramal ele seja um ramal de um provedor VoIP, como um Avono da vida, um Intelig, se eu não me engano é Intelig, eu acho. Tem, sei lá, cara, tem uma porrada aí de provedor VoIP, eu não uso, como eu não uso, mas enfim, a síntese seria a mesma, tá? E geralmente essas configurações aqui de peers, no caso do peers details, o teu provedor ele passa, o teu provedor VoIP ele te orienta a configurar isso aí, tá? Então nem precisa se preocupar com isso. Mas vamos lá, vou colocar aqui, colocar aqui o hostname, o username, que aí eu vou colocar aqui ó, 5000. Vou colocar aqui o secret, que é a senha que eu coloquei lá. Acho que foi em ramal teste 132 jogo da velha.
Aí o type P, vou deixar esse aqui. Eu ainda vou especificar aqui o seguinte, a porta. A questão do codex aqui. Pronto. Ainda complementei mais algumas coisas aqui, como a porta. O padrão de EX2 é 4569, tá? Mas eu sempre gosto de especificar a porta aqui também na configuração. Não é necessário, mas eu gosto de especificar a configuração aqui na porta também, tá? E aqui em Register String, nós vamos colocar aqui o usuário, que é 5000, 2 pontos, a senha, malteste, 132, jogo da velha, arroba, agora vem o provedor, aqui é 237. Pronto. E aqui eu já defini a register string, já pré-defini aqui as configurações do tronco, e agora eu vou simplesmente dar um submit aqui. Ele dá uma mensagem aqui, porque você deixou o teu CID vazio, mas não tem problema, você pode dar um submit aí, um reply que ele vai de boa. Aí tá aqui, foi criado, certo? Beleza. Mas agora é o seguinte, como é que eu faço para saber se deu certo? Se realmente o meu servidor está registrado lá com a minha operadora VoIP. É simples. Tu vem aqui na guia Tools, aqui no console do Asterisk. No caso do IEX, você vai usar aqui o IEX2 show registre. E aí ele vai mostrar aqui, ó, o host, a porta, o username, né? E vai estar mostrando o status aqui, ó, registrado. Certo? Então, através desse comando aqui, eu sei que o meu servidor se registrou e está tudo beleza. Aí eu já tenho um tronco registrado. Agora qual vai ser o próximo passo? Criar uma rota de saída para que as ligações sejam encaminhadas para esse tronco aqui e o meu provedor complete a ligação. Eu vou voltar aqui para o PBX Configuration, né? PBX Configuration. E vou agora criar aqui um Outbound Routes, tá? Ou, aliás, Outbound Routes. Que é aí onde você vai criar a tua rota de saída. Deixa eu tirar essa daqui para ficar sem nenhuma, beleza. Aqui eu vou colocar saída também, posso colocar qualquer nome aqui. Aqui nas configurações aqui no dial patterns, eu posso definir, mascarar como é que eu quero que essas ligações saiam através desse tronco. Então eu defino quais são os prefixos que vão sair, se uma pessoa discar com 0, se ele vai cortar o 0 ou não, se ele vai adicionar número ou não, enfim, se ele vai permitir prefixo X, tantos números. Então eu tenho todo o controle da minha rota de saída aqui. Como eu estou utilizando uma conta VoIP, né, e no meu servidor lá da ponta eu já tenho tudo isso pronto, eu vou simplesmente colocar aqui um 0 e aqui eu vou colocar um ponto. Isso aqui eu estou dizendo ao meu asterisco o seguinte: uma ligação vai ser encaminhada através do 0, mas aí você corte o 0 e encaminhe tudo que ele digitar para frente, que aí eu usando esse coringa aqui, o ponto, tá? Então basicamente estou dizendo isso. As ligações que vierem com 0 serão encaminhadas através desse tronco, que é mais embaixo, que nós vamos escolher aí o tronco. Corte o 0, né? Elimine o 0 e com usando esse coringa ponto, encaminhe tudo que for digitado para frente. E aqui eu vou escolher aqui, ó, saída, que foi o tronco que criamos lá, o EX2. Vou dar um submit changes aqui, apply config. E beleza.
já foi criada aqui a minha rota de saída. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó, com o X-Lite. Eu vou fazer um teste aqui ligando para o meu celular, né? Obviamente aqui que vocês não vão ouvir, aliás, vocês não vão ver, mas vão ouvir ele tocando. Vou colocar aqui 0. E já está fazendo o processo aí. Olha só, está chamando aqui, ó. Certo? Beleza? Então, tá funcionando. Vou desligar. E agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu só mostrar mais um detalhe aqui, que é no Operator Panel, tá? Eu tenho aqui os dois ramais registrados, ó, o 3000 e o 3001, que o 3001 tá na minha VM aqui do 7. E o 3000 tá na minha máquina aqui mesmo, certo? Aqui no X-Lite. Certo? E eu vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui uma ligação agora usando um outro número, sem ser esse aqui, né? Esse aqui é um número OI. Vamos fazer agora usando o número TIM aqui. Vamos ver se ele vai completar aí a chamada, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa bacana, que você pode ver também. Ó, já tá tocando aqui no meu celular. Aí aqui é o seguinte. Você pode ver aqui, ó, a ligação saindo em tempo real, tá? O monitoramento da ligação. Aqui é o tempo que ele está chamando, tá? E o número que está sendo discado. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo simples, apenas para mostrar a vocês rapidamente, em alguns minutos, como é que você vai configurar aí um PBX-IP com ramais, e isso já configurando uma rota de saída, configurando um tronco VoIP, já para sair as ligações, certo? E mostrando aí o básico do básico. Espero que vocês tenham gostado. Foi o primeiro vídeo que eu fiz assim do Elastics, eu fiz rápido, não tenho muita prática em estar fazendo esses vídeos. Então, beleza, se você gostou do vídeo, dá um joinha. Qualquer dúvida aí, escrevam nos comentários aí, assim que eu puder eu respondo, tira alguma dúvida que vocês tiverem aí, ok? Beleza, valeu.